Hora de conversar com o Renato Meirelles. A gente vai falar hoje sobre um assunto que mexe muito com o eleitor, com pessoas que se interessam por política, pelo que está acontecendo em Brasília. Porque há um fenômeno, não sei se é brasileiro ou mundial, de desconfiança das pesquisas eleitorais. Geralmente essa desconfiança, ela se agudiza quando o candidato preferido da pessoa aparece mal posicionado, mas quando ele aparece bem posicionado, essa pessoa é a primeira a compartilhar aqueles números. E agora a gente vai responder a seguinte pergunta, porque esse é o ofício do Renato e ele tá aqui para esclarecer de uma vez. Trilha dramática, Carla. Renato, as pesquisas são confiáveis? Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, bom dia aos ouvintes da Band News. Eu tenho medo nenhum e dúvida nenhuma de afirmar que sim, a questão é discutir o que de fato é ou não é confiável. Pesquisa não é um exercício de chute, pesquisa não é enquete, pesquisa tem método. E se esses métodos são de fato seguidos pelo Instituto, a chance do resultado daquela pesquisa representar o que está acontecendo naquele exato momento é a que o intervalo de confiança e a margem de erro daquela pesquisa apontam. Eu vou dar um exemplo. Quando você olha lá na televisão, você está assistindo a Band e aparece, essa pesquisa tem 2% de margem de erro, para mais ou para menos. Acabamos de dar munição para quem é adepto da teoria da conspiração, Renato. Na hora que a gente vai falar de pesquisa eleitoral, o Skype dá enfim, travada, essa mancada com a gente. Soluço. Você estava falando aí de margem de erro, Renato. Eu estava tentando explicar, Megali, uma coisa muito simples. O quanto que uma pesquisa é confiável? A pesquisa é confiável exatamente na medida em que a estatística mostra determinado resultado. Eu vou dar um exemplo. Uma pesquisa de 2.000 casos feito em todo o Brasil, por exemplo. É uma pesquisa que tem uma margem de erro de 2% no intervalo de confiança de 95 pontos percentuais. O que significa isso? Que a confiança da pesquisa é de 2% de margem de erro e que se 100 pesquisas forem feitas no mesmo momento que aquela pesquisa que está sendo divulgada foi feita, em 95% delas, o resultado estará dentro da margem de erro estabelecida. Então, a confiança numa pesquisa, falando sempre de institutos sérios, de institutos que levam a estatística como o único pilar aí de método a ser realizado para a definição daquela pesquisa, a pesquisa não só é confiável, quanto exatamente aquele ponto de confiança o resultado do quanto que os brasileiros podem ou não acreditar nessa pesquisa. Para a gente ter uma ideia, isso não é diferente de outros métodos, né? Quando você toma uma multa por um radar de velocidade, a lei, por exemplo, diz que você tem um desconto aí de 10% da velocidade em que o radar apontou, aquela em que que efetivamente vale para você receber a multa. Assim como num exame médico que você faz, você tem lá o quanto que determinado resultado consegue te mostrar se você está ou não está doente. Então, a pesquisa funciona como um diagnóstico, como uma fotografia de determinado momento, que se segue os métodos adequados, sim, não só são confiáveis, como são capazes de dizer exatamente o quanto confiável é aquele resultado. Ô Renato, mas vamos falar então sobre o universo que é consultado nessas pesquisas, porque não é raro a gente receber mensagem de ouvinte dizendo: eu nunca fui consultado por nenhum instituto, então por isso eu não acredito nas pesquisas. Quem são essas pessoas que são ouvidas?
Vamos lá. Eu nunca fui consultado sobre uma série de coisas que eu sei que elas existiram. Então, a primeira coisa que precisa ser dito de forma clara é isso. O que é o universo de uma pesquisa, Carla? É o quanto, quem aquela amostra, ou seja, o número de pessoas que foram entrevistadas representam. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre palmeirenses, por exemplo, nós vamos ver que o universo da pesquisa tem que ser os próprios palmeirenses. É exatamente por isso que quando você quer representar o total da população brasileira, você tem que distribuir esses resultados, um perfil sociodemográfico que representa a população brasileira. Mas deixa eu tentar falar num português mais claro, deixa eu tirar a tecnicidade de lado. Eu queria perguntar para o ouvinte quem cozinha. Você está lá com um grande caldeirão de feijoada, por exemplo, e você quer saber se o sal é suficiente ou não é suficiente naquele caldeirão. Você precisa beber o caldeirão inteiro de feijão, provar toda a panela de feijoada para saber isso? Não. Você vai lá com uma colher e prova se a quantidade de sal daquele prato é suficiente ou não é suficiente para aquela receita. Para isso funcionar, o que você tem que fazer? Você tem que misturar muito bem naquele caldeirão de feijoada. Por que você tem que misturar muito bem? Porque se você acabou de colocar um sal no lugar e você prova a feijoada que está numa outra parte do caldeirão, você não vai saber de fato se o sal é suficiente ou não, porque o sal está aqui e o que você acabou de provar está aqui. Agora, se você mistura o suficiente, uma simples colher é suficiente para você saber se o quanto aquele prato está ou não está salgado. Ô, Renato. Uma amostra é isso. Não, e tem outra coisa, para quem diz, eu nunca fui consultado. Deixa eu invocar o meu lugar de fala, porque eu já fiz pesquisa. Lá com uns 21, 22 anos, eu peguei um freela para fazer uma pesquisa, não era eleitoral, era pesquisa qualitativa, de empresa. Eu lembro até hoje que eu ganhei R$50 por esse trampo. Sabe aquele cara, aquele jovem com uma pranchetinha na mão, que quando você tá passeando no centro da cidade, você vê aquele cara se aproximando, aí você pega o telefone e finge que tá falando para não ter que conversar com ele? Uhum. Talvez seja um pesquisador. Talvez não é que você não tenha sido consultado, talvez você tenha visto aquele chato se aproximando e falado, eu tô atrasado, desviado o seu caminho. Porque é assim que funciona, a maioria das pessoas não quer ser pesquisada, acha aquilo um porre, você liga pra ela, ela fala que não, que tá sem tempo, porque a pesquisa demora mesmo, você faz 1000 perguntas. Então é possível que você já tenha sido abordado e tenha dispensado o pesquisador. Não há tempo para mais nada. Diga lá, Renato. Essa sua informação é super importante. E, de novo, o método é fundamental para que as pessoas que, por exemplo, se recusam a fazer pesquisas, não só sejam contabilizados como recusa de um lado, mas como a pessoa que você vai passar a procurar para substituir aquela recusa tenha o mesmo perfil sociodemográfico daquela que se recusou a falar. Por isso que existem métodos estatísticos de abordagem que consideram, inclusive, essa aleatoriedade na forma, nas pessoas que estão sendo pesquisadas. Portanto, se você vê um cara de prancheta e aconteceu o contrário, você ir lá e falar, olha, eu quero responder a pesquisa, se essa pesquisa é bem feita, ele não pode te entrevistar. É isso. Então, por quê? Porque a aleatoriedade dos resultados é o fundamental para que aquele resultado seja o mais próximo da realidade. Renato, mas os institutos de pesquisa erram o resultado da eleição. Bom, em primeiro lugar, boa parte das pessoas que acreditam nisso são aquelas que também não acreditam na urna eletrônica. Né? Eu estou dizendo isso porque qual é o critério para saber se está certo ou se está errado? Então, só para o nosso ouvinte ter claro que acreditar ou não em pesquisa não é uma procissão de fé. Acreditar ou não em pesquisa é acreditar ou não na estatística. Renato? Quando a
pesquisa é bem feita. E pesquisas erram. Do mesmo jeito que todos os economistas erram a previsão do PIB ou a estimativa de inflação. Por quê? Porque aquela análise, aqueles dados são o retrato de um determinado momento. Renato! A soma dessas fotografias te permite entender para onde que opinião pública está indo, seja numa pesquisa eleitoral, seja numa pesquisa de avaliação de governo. Meu irmão, vou ter que te interromper. O papo tá ótimo, mas o nosso tempo já se esgotou e faz tempo. Um beijo pra você e até semana que vem. Bom fim de semana.